Gravando. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Seguinte, turma. Só para lembrar a todos que hoje à tarde, de 2h40 até 3h30, nós temos o encontro de filosofia, né? Então eu vou postar lá na Seneca Digital a aula para vocês poderem fazer, para vocês poderem ter a matéria. Lembrando que já é a matéria do terceiro trimestre e que vocês ainda não têm apostila. Então, é bom que vocês parem o vídeo, que vocês façam as anotações e caso surja alguma dúvida, eu vou estar lá no chat para poder tirá-las. Ok? Foi só uma lembrança. Agora, geografia. Vamos começar. Essa parte de geografia ainda é na apostila 2, que eu pretendo encerrar essa semana. Mas, antes de encerrar, eu preciso explicar para vocês ainda as relações entre o sistema capitalista e a DIT. E mais para baixo, eu vou mostrar para vocês como que a China está se preparando para se tornar a maior potência mundial. Vocês vão ver como que os chineses já pensavam à frente desde a época da Guerra Fria. Vocês vão ver como que isso que está acontecendo com a China hoje, que muita gente fala, ninguém sabe como que a China se desenvolveu tão rápido, ninguém sabe por que que as empresas foram para a China, por que que as empresas foram para a China, e a gente vai conversar sobre isso hoje, tá bom? Bom, primeira coisa que vocês têm que saber é que nessa relação do sistema capitalista com a DIT, ela foi baseada na exploração da mão de obra. Como assim baseada na exploração da mão de obra? Desde o princípio dessa relação de trabalho capitalista, pessoal, o mundo se viu, vamos dizer assim, apoiado na escravidão. Como assim na escravidão? Desde que a atividade comercial começou a acontecer, a escravidão já existia. Então, os europeus, os asiáticos, né, nesse período, os indianos, né, eles sempre utilizaram da força da mão de obra escrava para poder fazer um trabalho e ter um produto mais barato. Então, os europeus fizeram isso durante muito tempo, até que nas colônias, principalmente, né? Por exemplo, Portugal aqui no Brasil fez do Brasil o país com mais quantidade de escravos africanos do mundo. E aí, pessoal, essa escravidão, que foi para mais de 300 anos de escravidão aí, que a história conta, na verdade, alguns especialistas contam que desde o século V já existia escravidão lá na Ásia, né? Essa escravidão, ela acabou criando essa relação de dependência entre a metrópole e a colônia, porque a metrópole fabricava o produto industrializado e a colônia comprava esse produto. Só que chegou um momento em que essa atividade industrial chegou numa etapa de produção tão grande, tão grande, tão grande, eles acumularam tanta riqueza, principalmente a Inglaterra nesse período, em que a própria Inglaterra teve que impulsionar as colônias, principalmente o Brasil, aqui na América Latina, a se tornarem independentes. Porque se tornando independente, automaticamente os seus escravos seriam trabalhadores pagos, seriam trabalhadores assalariados e, consequentemente, eles se tornariam compradores também desses produtos. Tudo bem até aí, Eric? Tudo bem até aí, Caio? Sim. Beleza. Então, o que que acontece? Mesmo essas populações africanas, entre aspas, se tornando independentes, os países africanos não se tornaram independentes. A relação de dependência entre países africanos e principalmente países europeus continuou. As independências que aconteceram nos países africanos lá durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma independência que ninguém concorda, porque não foi uma independência política, muito menos econômica. Hoje, países como Gana, países como Camarões,
Costa do Marfim, qualquer país africano que vocês pensarem. Nós podemos tirar aí um pouquinho desse contexto a África do Sul, um pouquinho só, mas eles também são dependentes. Tirando a África do Sul, todos os outros países africanos, eles são muito, mas muito dependentes das ações políticas e econômicas dos países europeus. Então a independência para eles ainda não acabou. Só que vocês vão ver comigo que está acontecendo, tá acontecendo um processo de mudança. E essa mudança ela está vindo para poder salvar. E é em cima dessa mudança que eu vou explicar para vocês o conteúdo. Ok? Ok. Então essa introdução que eu fiz, ela está retratada aqui, ó, nesses parágrafos que eu acabei de marcar aqui para vocês, tá bom? Vamos na sequência. Aí vem duas perguntinhas rápidas que nós podemos fazer juntos. Que vem perguntando o seguinte: caracterize e justifique a posição social e econômica do continente africano na nova ordem mundial. Como eu acabei de falar para vocês, o continente africano ainda é um continente dependente da Europa, dependente dos Estados Unidos. Não é verdade? Eu não falei isso? Aham. Então, qual é a posição social do continente africano na nova ordem mundial? Vocês podem colocar que é uma posição de dependência econômica. É uma posição em que os países africanos, se não aceitarem as imposições dos países, vamos dizer assim, centrais, esses países retiram as suas indústrias de lá e eles voltam ao período de dificuldade. Tá certo? Aham. Então escrevam isso daí, por favor. Escreveram? Sim. Então, beleza. Então, olha só. Pedindo para vocês caracterizarem, então, só para confirmar, é importante que vocês coloquem que o continente africano, mesmo no século XXI, que nós estamos agora, dia 28/9, é um continente formado por países que são totalmente dependentes, economicamente e politicamente, das potências atuais. Ok? Ok. Por que essa dependência ainda continua? Porque países europeus e os Estados Unidos, o Canadá também faz isso, eles não estão preocupados em levar desenvolvimento para os países africanos. Eles estão preocupados em explorar a matéria-prima desses países. Somente isso. Tanto que existem alguns filmes que mostram perfeitamente como é essa situação. Por exemplo, existe um filme chamado Diamante de Sangue, que mostra como que os países europeus não se preocupam com os países africanos. Eles só querem a riqueza, só querem tirar de lá os minérios, os minerais valiosos. E como que é feita a retirada, como que se morre gente, se não morre, eles não estão nem aí, eles só querem o produto final. Deu para entender? Aham. Beleza. Então vamos para a letra B. Na letra B está assim: explique em linhas gerais a relação entre o processo de colonização ocorrido no continente africano e o grande número de conflitos que se propagam na região. Esse é assim, ó. O continente africano, como nós já estudamos lá no início da matéria, ele era regionalizado, ele era dividido em várias tribos. E esses territórios eram territórios pequenos. Quando os europeus chegaram, eles redividiram todo o continente de acordo com o que cada país europeu quisesse, não levando em conta que eles, europeus, estavam juntando tribos africanas rivais em um mesmo território, só para poderem trabalhar para eles. Então, qual é a resposta que vocês têm que colocar aí?
que esses conflitos que acontecem hoje em vários países africanos acontecem porque, durante o período de colonização do continente africano, várias tribos rivais foram, vamos dizer assim, amontoadas, foram juntadas para trabalharem em prol dos países europeus. Quando os europeus foram embora, entre aspas, né, essas tribos ainda não continuavam a se aceitar. Então, eles não aceitavam um líder político de uma tribo rival. Isso acontece em todos os países africanos. Todos. Tudo bem? Tranquilo? Aham. Alguém quer fazer alguma pergunta? Justine, que entrou aí agora há pouco. Não? Não. Tá entendendo o que eu estou falando? Sim. Então tá. Então vamos dar sequência. Se vocês não estão perguntando, eu vou dar sequência. Vamos lá. Tá acabando então já. O Caio está escrevendo aí, Caio. Quer fazer alguma pergunta? Não, eu tô Tá dando para anotando. entender? Uhum. Então, beleza. Bom, lembra que eu estava falando com vocês até agora de como que a Europa e os Estados Unidos lidavam com o continente africano, vendo o continente africano apenas como uma maleta de dinheiro? Eu só quero as riquezas daquele continente. Eu não quero levar o desenvolvimento para eles. Lembram disso? Sim. Então, o que a China já vem fazendo desde a época da Guerra Fria, pessoal? Eles são estrategistas ao extremo, e isso ninguém pode negar. Por quê? Durante a Guerra Fria, enquanto Estados Unidos e União Soviética estavam nesse confronto, né, a China estava se recuperando. Esse confronto que eu falo Estados Unidos e União Soviética, confronto da Guerra Fria, tá? Enquanto isso acontecia, a China poderia ser considerada um país não aliado, nem dos Estados Unidos e nem da União Soviética. Porém, a China, nesse período, já era um país considerado socialista. O que a China começou a fazer a partir do início da década de 90? Com a África, tá, gente? Porque a gente está falando aqui da ascensão da China na África e aqui na América Latina. Enquanto os Estados Unidos, com as suas empresas, e a Europa também, com as suas empresas, queriam somente explorar o mercado africano, tirar de lá o ouro, tirar de lá as pedras preciosas e daqui da América Latina também, o que a China começou a fazer, pessoal? A China percebeu que não dava para competir com os Estados Unidos e com a Europa nessa questão de extração de pedras preciosas. Mas a China entendeu que poderia ganhar o mercado internacional com seus produtos com mão de obra barata. Só que essa mão de obra barata faria com que as empresas produzissem muito, mas muito mesmo. E aí o que eles perceberam? Se nós vamos produzir muito, automaticamente nós temos que vender muito. Senão nós vamos ter o mesmo erro do Fordismo, aquele estadunidense, o sistema de produção. O que os chineses começaram a fazer? Olha como eles são, eu não sei nem a gíria que vocês usam hoje, mas olha como eles são estratégicos. Olha como a China foi estratégica e hoje eles estão começando não, né? Eles já estão colhendo os frutos. Olha o que a China fez. Ó, tô nessa parte toda aqui, tá? A China, ao invés de disputar com empresas no continente africano sobre a extração das pedras preciosas, o que os chineses fizeram? Os chineses começaram a investir na melhor qualidade de vida dos africanos. Como assim? Os chineses eles conseguiram propor a vários países africanos que os países africanos exportassem para eles chineses matéria-prima, como minério, certo? Exportasse para a China essa matéria-prima e a China investiria na melhora da qualidade de vida, ou seja, investiria em infraestrutura para esses países africanos.
E assim foi feito. Tanto é verdade, pessoal, que isso começou a ser feito pelo governo chinês, primeiro na Tanzânia, está aqui marcadinho, depois em Gana e no Egito. O que isso começou a acontecer? Esse desenvolvimento, ele começou a acontecer no início da década de 90, como eu falei com vocês. Tanto é verdade que hoje, em 2020, a China tem um recebimento de matéria-prima dos países africanos gigantesco. E as indústrias da China continuam produzindo lá na China, mas também geram empregos no continente africano. Tanto é verdade que em 2008, quando os estadunidenses e os europeus, que eram líderes até então, né, globais, chegaram àquela crise, que foi a crise de 2008, o BRICS ganhou muita força. E a China, como um líder do BRICS, ganhou mais força ainda. Tanto é verdade que eu quero que vocês marquem isso daqui, ó. Os chineses têm se empenhado em garantir o seu abastecimento de alimentos, matéria-prima agrícola e minerais, bem como fontes de energia para sustentar o crescimento econômico chinês. Ou seja, os chineses estão fazendo tudo isso não porque eles são bons, mas porque eles preveem, eles estão visualizando o mercado futuro. Então, tudo isso que eu falei é para poder primeiro atender às necessidades do povo chinês. Aí, olha só. Além disso, em razão do aumento das exportações, ou seja, o que eles estavam comprando dos países africanos, eles transformavam e exportavam. Eles acumularam grandes valores de reservas internacionais de dólares e possuem empresas que buscam internacionalizar cada vez mais. Gente, escuta o que eu vou falar agora. A China está com um projeto gigantesco no continente africano que eles já estão fazendo desde o início dos anos 2000. Sabe o que é? A China, eles compraram vários pedaços de terra no continente africano, em países diferentes, para poderem instalar as suas indústrias em terrenos que são deles, porque eles compraram. Não é um acordo com o governo do país que vai depender da vontade política. E digo mais, saindo um pouquinho dessa parte da matéria, trazendo aqui para o Brasil, saindo não, né, porque o Brasil faz parte da América Latina, os chineses estão fazendo isso aqui no Brasil também. Empresas chinesas estão comprando terreno em Minas Gerais. Então, já compraram muito terreno também em Rondônia e no Acre. A ideia deles é utilizar esses terrenos para poder fazer extração de nióbio. O Brasil é o país que mais tem nióbio no mundo. E é um mineral, e esse mineral é altamente procurado por essas empresas de alta tecnologia. Então a China está fazendo o caminho certo. Porque, por exemplo, uma empresa como a Volkswagen, como a Fiat, vindo para o Brasil, como elas já vieram, estão ocupando aqui, elas dependem muito do jogo político. Ah, eu vim para cá, igual, por exemplo, a Volkswagen deu uma declaração, a Volkswagen do Paraná, que só veio para o Brasil porque durante o governo da Dilma foi oferecido a eles uma ajuda financeira, que eles investiriam no Brasil, gerariam empregos e agora em 2020 o governo devolveria o dinheiro para eles, de tudo que eles investiram. Olha que jogada política suja, né, do governo da época, porque aí quem assume agora a responsabilidade é o governo atual. Então a China, com as suas empresas, estão fazendo o caminho contrário. Elas estão comprando esses pedaços de terra, investindo nesses pedaços de terra que são deles, chineses, e eles estão crescendo muito. Muito mesmo. Tá certo? Sexto ano, alguma dúvida até aí? Oitavo, professor. Desculpa, oitavo ano. Alguma dúvida? Mas não. Vocês estão entendendo como que os chineses são estrategistas? Vocês estão Eles entendendo? são tudo Vocês, inteligentes. vocês estão entendendo que o mercado chinês cresceu assim absurdamente, não só porque indústrias estadunidenses, europeias foram para lá, não é só por causa disso.
A China entendeu que eles têm que vislumbrar, visualizar o mercado futuro. E o que eles entenderam, para a gente poder encerrar essa parte? Eles entenderam, eles chineses, tá? Eles entenderam que o continente africano, se for feita uma infraestrutura boa para os africanos, eles vão se tornar o maior mercado consumidor dos produtos chineses. E é isso que os chineses querem. Os chineses não querem os africanos somente como exportadores de matéria-prima. Os chineses entenderam que os africanos podem ser tanto exportadores de matéria-prima, como também podem ser compradores dos seus produtos. E assim, a China já vem investindo no continente africano já há 20 anos. E agora eles estão começando a colher esses frutos. E esse investimento que eu estou falando não é de uma industriazinha aqui, outra industriazinha acolá, não. Eu estou falando até de linhas férreas, eu estou falando de autoestradas que países africanos não tinham. E essas linhas férreas e as autoestradas estão começando agora a levar esse investimento, essa melhora na qualidade de vida dos países africanos. Ok? Deu para entender? Ok. Ok. Olha aqui esse gráfico que vem mostrando os empréstimos financeiros que a China vem fazendo para países africanos entre 2000 e 2016. Olha aqui, em 2000 era zero. Em 2002 já começou, tá vendo? Isso em milhões, tá, gente? Olha em 2016, já foram 30 milhões. Vocês estão entendendo como que com o passar dos anos esse empréstimo está aumentando? E qual é a ideia da China? Eu emprestando dinheiro diretamente para os países africanos, eles não pegam o dinheiro com o FMI, que é liderado pelos Estados Unidos, automaticamente eles vão ficar dependentes de quem? Da gente, no caso dos produtos chineses. Olha como a estratégia deles faz toda a diferença. Correto? Aham. Beleza. Bom, só para encerrar, os chineses defendem, e isso aqui eu quero que vocês marquem, tá? No livro de vocês. Defendem uma interação internacional baseada em ganhos mútuos. O que é isso? Eles querem que tanto o continente africano como os países latino-americanos também ganhem com essas intervenções. A ideia da China é uma ideia diferente do que os Estados Unidos e os países europeus têm. Porque a ideia dos Estados Unidos e dos países europeus se baseia numa dita antiga, onde só um lado ganha, que é o lado dos produtos industrializados. Com a China, isso está mudando. Por quê? A China entendeu que para países como o Brasil, como esses países latino-americanos, e principalmente países, desculpa, e principalmente países africanos, os chineses entenderam que é importante levar desenvolvimento para esses países para que eles continuem crescendo e continuem comprando esses produtos industrializados chineses. Então a China não quer só a matéria-prima barata da África e da América Latina. A China quer esses produtos baratos sim, mas a China também entende que esses países pobres, países subdesenvolvidos da América Latina e da África, precisam se desenvolver para se tornarem futuros compradores dos seus produtos chineses. Olha só, hein? Deu para entender isso? Sim. Ótimo. Chegamos à conclusão que eles são os mais inteligentes. Sim, são mesmo estrategistas economicamente falando. Tanto é verdade que a China acabou criando um fórum de cooperação. Porque a China sabe, o nome é FOCAC, tá? Por quê? Esse fórum de cooperação entre a China e a África, os chineses entenderam que, como inicialmente os governos africanos, como aqui na América Latina também, a maioria eram governos corruptos. Eram governos que aceitavam a imposição dos Estados Unidos, principalmente, e dos países europeus,
se eles recebessem algum por fora, esses países líderes poderiam tirar a matéria-prima quase que de graça do seu país. É mais ou menos o seguinte: vem a França e vamos supor que a França gastaria, sei lá, 100 bilhões de euros para poder investir na Costa do Marfim e extrair os diamantes que tem lá. Como os europeus sabem que as lideranças políticas nesses países são corruptas, o que eles fazem? Ao invés de gastar o dinheiro da forma correta, né, os 100 bilhões, participar de uma concorrência leal, o que eles fazem? Eles vão diretamente no governo do país e falam assim: olha, eu tenho aqui 1 bilhão de euros para te dar, se você liberar a nossa extração. É óbvio que o governo vai aceitar. E o governo desses países africanos, eles aceitam esse dinheiro porque vai para a mão deles, não vai para a mão do povo. Se fosse feito o pagamento através dos 100 bilhões, através de impostos que seriam repartidos para o povo, aí seria melhor. Então, para o governo, pensando... Desculpa o atraso, professor. Bom dia, Carla. Pensando, então, de forma individualista, os governos africanos aceitam esse dinheiro. Então, o que a China pensou? Vamos ensinar. Então, a China, a partir dos anos 2000, começou a ensinar os líderes africanos como investir esse dinheiro, como usar desse dinheiro para poder criar infraestrutura para os seus países. Vocês estão entendendo? Porque essa infraestrutura vai acabar levando a um desenvolvimento maior, automaticamente uma melhor qualidade de vida, automaticamente pessoas vão receber mais e vão comprar mais produtos chineses. Aí, um aluno questionador normalmente me perguntaria assim: Ronaldo, beleza, mas a China não está correndo risco? Aí eu ia perguntar assim: por quê? Com uma forma de provocação. Aí o aluno questionador me perguntaria assim: porque esses países africanos têm muita matéria-prima? Eu ia falar que sim. Esses países africanos, como também os países da América Latina, não têm uma mão de obra qualificada para poder fazer o serviço. Eu vou dizer que sim. Mas e daqui a 30 anos, se continuar nesse processo de desenvolvimento, terá mão de obra para poder fazer essa atividade? Eu vou falar que sim. Então, os países africanos poderiam se tornar autossuficientes na produção de tecnologia? Poderiam. Eu vou responder que poderiam. Ah, professor, então a China está dando um tiro no pé. Porque pode ser que ela esteja investindo tudo isso e não vai ter mercado? Aí eu vou responder a vocês que os chineses de bobo só têm a cara, mas eles não são bobos. Tudo isso que eu estou falando com vocês, de desenvolvimento, de infraestrutura, isso tudo, pessoal, está documentado. Existe um acordo entre os países, tanto da América Latina como dos países africanos, com a China, de que eles podem até produzir, desde que não interfira nas vontades chinesas. Ou seja, produtos chineses de, sei lá, roupa, vestimenta, que os chineses vendem lá sei lá, no Zimbábue, não vão poder ser produzidos no Zimbábue, porque eles estão produzindo, os chineses. Deu para entender? Então essa questão está tudo muito bem amarrada. Alguma pergunta? Não. Então vamos lá. Bom, os compromissos firmados nesse fórum que eu acabei de explicar para vocês estão divididos em 5 áreas de acordo com os centros de estudo do BRICS. Então vamos a eles. O primeiro, política, é o aumento das visitas diplomáticas entre China e os países africanos. Por quê? Quando um líder político vai a outro país, mostra respeito, mostra um interesse. Então, por exemplo, líderes europeus não vão
dificilmente vão a territórios africanos, ou seja, mostrando seu desinteresse. Segundo, desenvolvimento social, tecnologia e treinamento médicos, aumento de bolsas de estudo para estudantes africanos nas escolas escolas construídas na África, pesquisa ambiental conjunta, ou seja, essa parte mostra o que os chineses estão querendo em qualificar essa mão de obra. Por quê? Quando essa mão de obra já estiver qualificada, eles vão trabalhar onde? Vão trabalhar nas empresas chinesas que estão ocupando esses territórios africanos. 3. Econômica. É o aumento do comércio, investimento externo, ou seja, investimento da China lá, e assistência oficial ao desenvolvimento. Ou seja, a China vai estar investindo, mas também vai estar mostrando como se desenvolver. O que a China vai fazer com isso? Vai compartilhar sua tecnologia e o conhecimento que eles têm sobre agricultura. Para quê? Para que mais pessoas sobrevivam no continente africano. Para que mais pessoas produzam no continente africano. Automaticamente, mais pessoas produzindo, mais pessoas da África produzindo na África, o mercado consumidor vai ser maior e a China vai ganhar mais dinheiro. O cultural, até tudo bem. Cultural, eu agora, a opinião do professor, tá? O cultural, eu acho errado. Pode até haver um intercâmbio aí por causa do mundo globalizado e tudo mais, mas a parte cultural africana e chinesa, eu acho que caberia a cada país, né? Não concordo muito bem com isso, não. Mas as outras eu concordo plenamente. E a última, que é a de segurança, que fala sobre assistência militar. Ou seja, a China vai prestar assistência militar a todos os países que comercializam com ela. Então, o país A e o país B, os dois comercializam com a China. Ou seja, a China vai impedir que esse país A e esse país B africano, mesmo que sejam países conflitantes que entrem em conflito, agora não vai mais, porque a China vai intervir diretamente. Outra coisa, intercâmbio de inteligência. O que os chineses vão fazer? Vão pegar esses alunos que querem estudar agora no início, vão levar para a China, qualificar essa mão de obra, para essa mão de obra voltar bem e preparada para a África. Tudo bem? Turma, Sim. vocês entenderam tudo? Hã? Acho que entendi. Então, tá bom. Vamos ver, então, como que vocês vão fazer o exercício. E aí, caso surja alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Então, antes de eu liberar vocês para poderem fazer o exercício, eu quero avisar uma coisa a vocês. Hoje, de 2h40 até 3h30, nós temos aula de filosofia, hein, gente? Não se esqueçam, hein? Tá bom. Tá bom? Eu vou postar a aula lá na plataforma, igual a Ana Paula fazia. Vocês vão clicar no linkzinho lá e vão assistir a aula. Façam as anotações, pausem o vídeo, anotem o que tem para anotar, porque vocês ainda não têm a apostila do terceiro trimestre. Tá certo? Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver lá no chat Não. que alguém falou alguma coisa no chat. Ah, então tá. Bom, se vocês não têm dúvida, pessoal, divirtam-se com o exercício. Eu quero que vocês mandem esse exercício para mim, para eu poder corrigir. Vocês que estão presentes e os alunos que não estão vendo agora, mas vão ver hoje ou amanhã, eu vou dar até quarta-feira para poder me enviar esse trabalho. Ok? Ok. Então tá bom. Avisem os colegas se vocês quiserem. Se vocês não quiserem também, eles vão ficar com 0, porque a responsabilidade é deles. Tá certo? Tá bom. Então, até 12h50 vocês podem fazer esse exercício aí. Um abraço a todos. Tchau. 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 É só a resposta, tá, gente?